quero falar de um tema hoje, sobre um tema, que é o seguinte: mantendo a fidelidade em um mundo estranho. O mundo que a gente vive está estranho, não é verdade? Estranho em vários aspectos, mas principalmente relacionado aos valores cristãos. Se você analisar como vivem as pessoas do seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade, como vivem as pessoas da mídia, como vive o mundo, você vai perceber que não existe absolutamente nada a ver com aquilo que nós cremos. Nós vemos coisas por aí que têm nos levado, às vezes, a um choque. Têm nos levado a uma situação, talvez, de desespero. O que nós podemos fazer numa cultura tão diferente? Como eu posso combater determinados valores? O justo tem sido trocado pelo injusto. O mal tem se tornado o bem. A desobediência tem sido algo belo, bonito e saudável. E a obediência a Deus, algo brega, algo fora de moda, algo que deve ser combatido. É um mundo em que leis estão surgindo, que estão indo totalmente contra a palavra de Deus. É um mundo em que pessoas sérias são massacradas, esmagadas, e em que pessoas injustas estão com todo o poder, com toda a honra e com toda a glória. Não é um mundo estranho, não é um mundo maluco, é um mundo difícil de aceitar, é um mundo difícil de viver. Como é que eu posso manter a minha fidelidade a Deus num mundo como esse? Os adolescentes, principalmente, eles encaram batalhas, como eu falei, todos os dias. Às vezes é muito difícil, nós passamos uma semana com eles em acampamento. 7 dias falando a palavra de Deus, falando sobre o que é correto e justo. E quando eles vão encarar o dia a dia, eles voltam falando: ó, Tarcílio, não é bem assim. Não dá para viver desse jeito. Eles encontram valores opostos ao que a palavra de Deus diz, e às vezes até dentro da própria casa, o que dificulta muito mais a fidelidade, o aprendizado, o exercício da fé. Mas nós também, nós adultos, na nossa vida, tem sido assim. Quantas vezes você estava ouvindo um sermão e pensou lá no fundo: ah, mas o pastor não sabe como é de verdade, se soubesse não estava falando isso. Porque nós estamos vivendo num mundo estranho. Mas eu quero manter a minha fidelidade a Deus, mesmo nesse mundo estranho. Eu quero manter a minha fidelidade a Deus e eu sei que você também quer. Então, eu quero te convidar nessa mensagem a prestar atenção e tentar aplicar na sua vida. Como manter a sua fidelidade a Deus. E eu quero usar um exemplo de vida muito útil para os dias de hoje. Pessoas da Bíblia que também viveram em um mundo completamente estranho. Eu quero falar de Daniel e seus amigos. Para contextualizar o que aconteceu na vida de Daniel, meus irmãos. Eles eram do povo de Israel, especificamente do povo de Judá. Eram da elite. Pessoas fiéis a Deus. De repente, a Babilônia destrói o local onde eles moravam, destrói o templo e leva eles cativos para a Babilônia, obrigados. Eles começam a viver num local completamente diferente da vontade de Deus, num local muito estranho, com vários deuses, com outros costumes. Nós ficamos imaginando como devem ser esses jovens criados na religião do Deus único, chegando num local onde predomina o politeísmo, predomina orgias sexuais, predominam valores que não estão de acordo com a Bíblia. O que esses homens fazem? É um mundo estranho. E para piorar, o nome deles é trocado. É uma forma ideológica de atestar o domínio da Babilônia. Então, Daniel passa a se chamar Beltesazar. Ananias se chama Sadraque. Misael passa a se chamar Mesaque. E Azarias se chama Abednego. Que eram nomes da cultura babilônica. Para mostrar, agora vocês mudaram. Vocês não são aqueles mais judeus. Vocês mudaram. O nome de vocês é outro. Vocês devem servir outro Deus. E aí então nós temos alguns jovens inseridos numa cultura completamente diferente e estranha, contrária à palavra de Deus. O que eles fizeram? O que fazer quando nós estamos inseridos nesse mundo estranho, difícil de entender e difícil de viver?
Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia. Em Daniel, pode passar o próximo slide, eu estou sem o controle. Daniel capítulo 3. É um texto um pouco comprido, por isso eu peço a paciência dos irmãos, porque para entender nós precisamos ler. Vamos ler, você pode falar que hoje você lê um grande trecho da Bíblia, você pode dizer que entendeu um pouco melhor, você pode dizer que está a par de tudo o que está acontecendo. Daniel capítulo 3. Apenas para aumentar o conhecimento dos irmãos, Daniel interpreta um sonho do rei, se torna famoso e vai morar na corte, como chefe. E a pedido de Daniel, os seus amigos, esses três, o Sadraque, Mesaque e Abednego, tornam-se chefes de províncias, tornam-se pessoas importantes dentro do Império Babilônico. Então nós temos pessoas fiéis a Deus em cargos importantes. E agora chega esse trecho do capítulo 3 de Daniel. Preste atenção na leitura. Tente compreender aqui o que está acontecendo nesse texto. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que media 27 metros de altura por 2,70 metros de largura e ordenou que a pusessem na planície de Durá, na província da Babilônia. Depois ordenou que todos os governadores regionais, os prefeitos, os governadores das províncias, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as outras autoridades viessem à cerimônia de inauguração da estátua. Todos eles vieram e ficaram de pé em frente à estátua para a cerimônia de inauguração. Aí o encarregado de anunciar o começo da cerimônia disse em voz alta: povos de todas as nações, raças e línguas, quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das cítaras, das liras, das harpas e dos outros instrumentos musicais, ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Quem não se ajoelhar e não adorar a estátua será jogado na mesma hora numa fornalha acesa. Assim, logo que os instrumentos começaram a tocar, todas as pessoas que estavam ali se ajoelharam e adoraram a estátua de ouro. Foi nessa hora que alguns astrólogos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus. Eles disseram ao rei Nabucodonosor: que o rei viva para sempre. O Senhor deu a seguinte ordem: quando ouvirem o som dos instrumentos musicais, todos se ajoelharão e adorarão a estátua de ouro. Quem desobedecer esta ordem será jogado numa fornalha acesa. Ora, o Senhor pôs como administradores da província da Babilônia alguns judeus. Esses judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, não respeitam o Senhor, não prestam culto ao Deus do Senhor, nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram levados para o lugar onde o rei estava, e ele lhes disse: é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua, logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Se não, vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que os poderá salvar? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os três jovens e, vermelho de raiva, mandou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Depois mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha. Os três jovens, completamente vestidos com seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. A ordem do rei tinha sido cumprida, e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso, as labaredas mataram os soldados que jogaram os três jovens lá dentro. E amarrados, Sadraque, Mesaque e Abednego caíram na fornalha.
De repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado aos seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, Senhor, responderam eles. Como é então que eu estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Eles então estão passeando lá dentro, sem sofrerem nada. E o 4º homem parece um anjo. Aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham cá. Os 3 saíram da fornalha, e todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles, e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. As labaredas não tinham chamuscado nenhum cabelo da sua cabeça, as suas roupas não estavam queimadas, e eles não estavam com cheiro de fumaça. O rei gritou: que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos, que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem, pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o Deus deles. Por isso ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja cortada em pedaços e que a sua casa seja completamente arrasada, pois não há outro Deus que possa salvar como este. Então o rei Nabucodonosor colocou os 3 jovens em cargos ainda mais importantes na província da Babilônia. Louvado seja a palavra do Senhor, que nos traz exemplos de fé, exemplos de confiança, tão fortes como este. O que está acontecendo aqui neste texto? O rei faz uma estátua. E uma estátua a gente não sabe do que. Alguns dizem a estátua do próprio rei, outros dizem não, era um deus. Na verdade, o que o rei queria era politicamente unir o império e dizer: todos os que estão sob o domínio da Babilônia adoram o mesmo Deus. E ele fez uma estátua gigantesca, oponente, aquela coisa de babar, de ser ponto turístico de qualquer guia. E manda todos que estão ali, chamam todos os líderes e falam: quando tocar os instrumentos vocês vão se ajoelhar. E essa estátua se transforma num objeto de idolatria para todo aquele que se ajoelha. E a pena é, quem não se ajoelhar vai morrer queimado, vai morrer numa fornalha, que alguns estudiosos dizem era uma fornalha para queimar carvão, para queimar lenha. Outros dizem não, era justamente para fundir metais. Mas era um local extremamente quente, em que qualquer pessoa ali dentro não resistiria e morreria. Essa era a pena, era uma pena de morte. Mas mesmo assim, esses 3 jovens não aceitam se curvar. Onde está Daniel nesta cena? Provavelmente Daniel não participa porque ele já está na corte do rei, ele não fazia parte desses governadores. Porque nesse contexto, Daniel também não se ajoelharia. Então são jovens que mantêm a sua fidelidade. Meu irmão, eu creio que é possível sim você ser fiel a Deus nesse mundo maluco, nesse mundo estranho. Porque o mesmo Deus que estava agindo na vida destes 3 jovens age na sua, age na minha. Por isso eu tenho fé para declarar: Deus pode sim te livrar. E você deve manter a sua fidelidade. Porque está muito claro nesse texto que quem mantém a fidelidade ganha a vida. Não necessariamente a vida física, mas olha a diferença. 3 jovens se negaram a obedecer ao rei. Mas os soldados que o jogaram na fornalha tinham uma obediência cega ao rei. E esses soldados que o jogaram na fornalha, a fornalha estava acesa 7 vezes mais, morreram queimados na hora. Pessoas que têm uma obediência cega ao mundo, uma obediência cega, elas estão destinadas à morte e à morte eterna. Mas aqueles que estão firmes na sua fidelidade a Deus, Deus está com eles. E eles têm a vida eterna. Esse texto está mostrando que com a nossa fidelidade, nós glorificamos o nome de Deus. A fidelidade desses 3 fez com que o rei da maior potência, o rei do maior império, reconhecesse o poder de Deus e desse uma ordem: ninguém mais fala mal desse Deus. Porque se Deus é grandioso, nenhum outro Deus pode livrar como esse Deus livrou. Nenhum outro Deus pode fazer isto. 3 pessoas serem lançadas num local onde ninguém sobrevive e estarem passeando e saem da fornalha sem sequer um foguinho, sem sequer um cabelinho queimado, sem sequer uma fumacinha. Lembra que eles estavam com seus turbantes, panos, nada queimado. Deus protegeu de tudo.
E esse texto está nos ensinando que aquele que é fiel a Deus, Deus está com eles. O rei viu uma quarta pessoa ali dentro. Essa quarta pessoa era o próprio Deus, ali no meio deles. Ele diz, parece um anjo, em outras traduções, parece um filho de um Deus. Alguém que está brilhando, era a presença de Deus ali. O fiel não está sozinho nunca. Nunca, jamais. O fiel está na presença de Deus a todo momento. Independente da circunstância, independente do que esteja acontecendo na sua vida. O fiel está com Deus. Meu irmão, como manter a nossa fidelidade nesse mundo maluco? Nós não temos talvez uma estátua construída por um rei louco para que você adore. Mas nós temos tantas coisas que estão roubando a nossa fidelidade a Deus. E todas as vezes que nós deixamos a lei de Deus por algo, esse algo é o nosso ídolo. Todas as vezes que você abre mão de Deus ou dos caminhos de Deus para seguir uma pessoa, seguir um valor, o que quer que seja, isto é o seu ídolo. Pode ser uma pessoa, pode ser o dinheiro, pode ser um valor, pode ser o sucesso, pode ser até você mesmo. Se você está acima de Deus ou de qualquer coisa, você é o seu próprio ídolo. Esse é um texto que diz claramente, se você é fiel, você foge da idolatria. Se você não é fiel, você é um idólatra, porque você está adorando o seu próprio corpo, adorando prazeres, adorando situações, adorando pessoas. E não o Deus eterno, o grande Deus. Então existe idolatria hoje sim. Nós lá no acampamento passamos uma semana discutindo. Quem é o seu Deus? É o Deus todo-poderoso ou um Deus fraquinho? Um Deus que não pode responder suas orações? Um Deus que não criou os céus e a terra? Quem é o seu Deus? Seu Deus é o dinheiro? Quem é o seu Deus? Seu Deus é o seu namorado? Quem é o seu Deus? O seu Deus é o seu emprego? Quem é o seu Deus? São seus colegas de trabalho? Quem é o seu Deus? É o seu prazer? Quem é o seu Deus? Meus irmãos, rapidamente, eu quero ver nesse texto como é a fidelidade desses 3 jovens e como deve ser a nossa, para que a gente possa entender como se manter fiel nesse mundo louco. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, fidelidade não depende da maioria. O que está acontecendo aqui no texto? Todos os chefes são chamados para adorar, todos. Imaginem uma multidão, todos, sem exceção, são chamados. E o rei fala, povos de todas as nações, línguas, religião, vão se dobrar diante da estátua. É uma lista enorme dos cargos ali que são chamados, todos são chamados. E para piorar, é uma situação que, ao meu ver, é até estranha, porque todos os instrumentos iam tocar junto. Quando todos os instrumentos tocassem, o povo deveria ajoelhar. Mas ali no meio tem 3 estraga-prazeres. Tem 3 do contra. Que não aceitaram fazer o que todo mundo quis fazer. Estragaram a festa do rei. Estragaram a festa, meu irmão. Imagina, tudo lindo, maravilhoso, decorado. Para aquele momento, e os 3 estragam a festa do rei. Eu fico impressionado, porque muitos e muitos judeus foram levados ali. Mas o texto só cita os 3. Talvez, vamos ser justos aqui, porque os 3 chamaram atenção pela posição de importância que eles ocupavam. Porque nós podemos ver na fala dos inimigos que eles sofriam muita inveja. Então os inimigos estavam querendo derrubar aqueles 3 e vão falar para o rei, esses 3, porque era tanta gente que o rei nem viu. Mas mesmo assim só fala dos 3, cadê os outros? Até os outros judeus. O que aconteceu? Todo mundo se curvou. Todo mundo se curvou ao que a maioria está fazendo. Todo mundo resolveu participar. Ninguém queria ser estraga-prazer. E só os 3 chamam a atenção pela fidelidade. A tal ponto do rei chamar. O rei fica vermelho de raiva. O texto ali, original aramaico, diz que a face dele se transformou. Ele saiu de si quando ele descobriu que 3 pessoas não adoraram a estátua, porque ele era um rei inseguro. E chama esses 3 sustentam. Nós não vamos nos ajoelhar. Não importa o que aconteça. Mas só esses 3. E os outros? E os restantes? Todo mundo se corrompeu pela maioria.
Mas a fidelidade não depende da maioria. Nós vivemos na cultura de massas. Na cultura em que a maioria tem a razão. O que a maioria faz é certo. Para um adolescente, a palavra mágica é todo mundo vai. Pode ser uma festa no esgoto. Se você falar para ele todo mundo vai, ele vai. Pode ser uma festa no lixão público, no cemitério, meia-noite. Todo mundo vai, ele vai. Não é verdade, pai e mãe? E ai dele se ele não for, ele vai achar que ele acabou a vida dele, porque todos os amigos foram, ele não. É a cultura da maioria. A maioria vence. Eu quero fazer o que a maioria faz. A maioria manda em mim. Eu não vou ser estraga-prazer. Tá todo mundo bem, todo mundo certo, eu vou... Não vou fazer, não concordo. Imagina. O que a maioria faz, eu faço. Mas, infelizmente, isso não está só no meio dos adolescentes. Meus irmãos, quando nós vamos repreender alguém por qualquer erro, a resposta é sempre a mesma. Mas é tão comum. Mas é tão normal. Todo mundo faz. Adultos, donos de empresa, sonegando impostos, maltratando funcionários, deixando de dar o que se deve, indo contra a lei. E a resposta é: mas todo mundo faz isso. Pastor, o senhor não sabe, se eu não fizer isso, minha empresa não vai para frente. Mas para sobreviver nesse mundo, só desse jeito. Pastor, é muito fácil, o senhor está aí sentado no gabinete da igreja, mas eu sei o que é o mundo, eu sei o que a maioria faz. Eu posso não saber o que você vive. Talvez nenhum pastor aqui saiba o que você vive. Mas eu sei que existe um Deus poderoso que merece a tua fidelidade. Isso eu tenho certeza. E eu sei que tem um Deus poderoso que está com você. Se você for digno o suficiente para ser fiel. Nós estamos num país extremamente corrupto. Estudos do ano passado declararam que chega a 43% da corrupção mundial no Brasil, aqui dentro. 43% da corrupção mundial está aqui dentro. Está entre nós. É um país em que desde do catador de lixo até as alturas, até os mais altos políticos, se tiver a oportunidade de agir de má fé, de fazer algo escondido, vai fazer, porque essa é a nossa cultura. E nós entramos nesta e justificamos, mas se o país só funciona assim, eu tenho que fazer assim. Para eu conseguir algo, eu preciso escorregar um dinheiro por fora, então eu tenho que escorregar, porque senão meu processo vai demorar 3 anos, vai demorar 5 anos, todo mundo vai passar na minha frente. Não dá, eu estou no país da corrupção, eu tenho que entrar nessa. E adultos agindo igual adolescente, querendo viver igual todo mundo vive. Usando essa desculpa. É o normal. Só assim eu vou vencer. Só assim eu vou chegar lá. Eu quero te dizer que para esses 3 jovens, o risco não era perder emprego, o risco não era levar a empresa à falência, o risco era a morte. Que tipo de servos nós estamos sendo? Que tipo de servo você está sendo? Um servo fiel ou um servo que se junta à maioria? Estou falando na área dos negócios, mas isso serve para qualquer área da sua vida. Qualquer erro na esfera conjugal, a desculpa mas é normal, todo mundo faz. Mas qual é o problema? Muda a mente, pastor, muda, o mundo mudou. Não, meu irmão, não é assim que funciona. E o próprio Jesus nos alerta sobre isso. Olha o que Jesus fala. Mateus 7, 13 e 14. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por este caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida. E poucas pessoas encontram este caminho. O caminho do povão, o caminho da maioria é o caminho da morte. O caminho de todo mundo é o da perdição. Você está querendo viver como todo mundo vive, é o caminho da perdição. Não é o caminho de Deus é o estreito. Poucas pessoas são esses corajosos que enfrentam o mundo. Por isso, adolescente, o povão está perdido. Quando alguém disser,
todo mundo vai, acende uma luz. Porque o que todo mundo faz provavelmente está fora da vontade de Deus. Você adulto, não se contente em ser um empresário, em ser um marido, em ser uma esposa, em ser alguém como os outros são. Porque Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para ser fiel a Ele. Para ser um servo digno. Para ser um servo fiel. Que está com Deus até as últimas consequências. Nós precisamos nos transformar. Nós precisamos ir na contramão do mundo. E se isso significar ser estraga-prazer, tudo bem. Se isso significar garantir antipatia, perseguição, tudo bem. Porque o próprio apóstolo Paulo nos exorta, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Enquanto você não se libertar da ditadura do todo mundo, você não vai ser fiel a Deus. Pode vir na igreja, pode estar presente em todas as reuniões, pode até orar todo dia. Enquanto você não se libertar dessa ditadura do todo mundo, você não conseguirá ser fiel. Este exemplo de Sadraque, Mesaque e Abidnego estará muito longe da sua vida. Deus te chamou para ir na contramão. Deus te chamou para fazer a diferença. E quem faz a diferença são os diferentes, não os iguais. Você quer ser mais um? Ou você quer ser o servo de Deus? Quem é você? Em segundo lugar, sobre a minha fidelidade. Fidelidade não depende de prosperidade. Nós podemos ver por esse texto que o grande interesse das pessoas que estão ali é agradar o rei. Eles querem subir na vida. Como todo local onde tem política, existe o interesse próprio em agradar a autoridade. Então, eles querem mostrar para o rei que eles fazem o que o rei quer. Não precisaria nem do castigo da fornalha. A grande e intensa maioria iria se curvar. Porque o não se curvar já fez com que aos olhos daquelas pessoas alguém não fosse digno de estar ao lado do rei. Foram falar, rei, aqueles 3 não se curvaram. Era uma disputa por poder, era uma disputa por crescimento financeiro, crescimento de status, uma briga. E eles se curvavam diante da estátua, eles idolatravam para se darem bem na vida, para crescerem. Hoje eu sou chefe de uma província, amanhã eu já sou chefe de algo maior, e assim vai, eu vou agradando o rei e vou crescendo. E tinha a tentação da idolatria. A Bíblia, no Antigo Testamento, se você ler, sempre afirma que a idolatria é uma tentação para o povo de Deus. Quando o povo de Deus entra na terra, a vontade de Deus é que eles expulsem aqueles moradores de perto, porque a idolatria àqueles deuses seria uma tentação. E a gente se pergunta, como pode ser uma tentação adorar uma estátua, adorar alguma coisa? É uma tentação, meus irmãos, porque imagina, você está orando para o Deus eterno, mas a sua colheita não foi bem, o seu país está sendo invadido, e o vizinho que ora para o Deus Baal, por exemplo, está rico, está poderoso, está dando tudo certo. Qual é a tentação? Opa, Deus errado. Qual é o Deus mais poderoso do momento? Eu vou para esse Deus, porque Ele é o mais poderoso do momento. E as pessoas mudavam o seu foco para aquilo que estava mais dando certo. O que é mais garantido? É mais garantido esse Deus? Eu vou adorar esse Deus. Imaginem aqueles judeus na Babilônia, presos, escravos, longe do seu país, dentro de uma potência mundial. Qual Deus na cabeça deles acaba sendo o mais forte? O Deus do povo que foi invadido ou o Deus da potência mundial? A tendência é adorar o outro Deus. Porque os olhos deles, e muitas vezes os nossos, estão focados naquilo que está acontecendo materialmente. E não naquilo que Deus tem para nós, nas promessas dele, no mundo espiritual. A Bíblia é a favor do seu crescimento? Totalmente. A Bíblia prega contra bens materiais? Não, de forma alguma. Mas a Bíblia é contra 2 coisas. A Bíblia é contra métodos de crescimento desonestos. A Bíblia é contra aquela pessoa
que está crescendo na vida, em poder, em glória, em status, financeiramente, de maneira desonesta. E a Bíblia é contra aquelas pessoas que têm como o enriquecimento o propósito maior de vida. Nós não devemos focar isso como principal da nossa vida. A atitude dos 3 foi a atitude inversa dos outros, que queriam adorar para ter status. Eles se posicionaram com o risco de perder tudo e a própria vida. Eles eram governadores. Eles tinham um alto poder. E eles colocam tudo isso em risco com a decisão deles. Se eles fossem pessoas preocupadas com bem-estar financeiro e material, nunca eles teriam tomado essa atitude, eles teriam ajoelhado. Imagina que eles estariam preocupados em ser fiéis a Deus. Isso aconteceu porque a fidelidade não depende da prosperidade material. Eu não preciso estar rico ou com promessas de riqueza para ser fiel. Eu não preciso ter uma grande promessa para o meu futuro, de família, de bem-estar, para ser fiel. Eu sou fiel por quem Deus é. Eu sou fiel por quem Deus é, não por aquilo que vai acontecer na minha vida. A palavra de Deus nos exorta a prosperar em outro sentido, num sentido diferente daquele sentido que nós muitas vezes pensamos. Olha o que Pedro fala em 2 Pedro 3, 17 e 18. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros das pessoas imorais e para não caírem na sua posição segura. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele agora e para sempre. Amém. A minha prosperidade não é material. Pode ser a material, mas não é o meu objetivo. A minha prosperidade é crescer em Deus. A minha prosperidade é conhecer mais o meu Salvador Jesus Cristo. A minha prosperidade é estar cada vez mais perto de Deus, ser um servo cada vez mais fiel, mais leal, mais digno, ser uma pessoa que dignifica, glorifica a Deus nas próprias atitudes cada vez mais. Essa é a minha vontade, esse é o meu crescimento. E não o outro crescimento. Meu irmão, você não vai ser fiel enquanto o seu principal propósito for enriquecer. Tire isso da sua cabeça. Porque propostas vão surgir tentadoras. E se o seu foco é enriquecer, você vai idolatrar. Você não vai conseguir ser fiel se a sua fama, se o seu poder é o principal para você. Se a cada passo que você dá, você está buscando só um crescimento material, humano, você não vai conseguir ser fiel. Porque fidelidade é ir ao contrário, estar disposto a abrir mão de tudo. Estar disposto a abrir mão de tudo. Se for necessário viver na pobreza, eu vivo, porque Deus vai estar lá comigo. É uma mensagem dura? Claro. É a mensagem da vida na fé. É a mensagem da real prosperidade. Pode ser que Deus te dê muitas riquezas, amém por isso, não tem problema. Mas o seu principal foco não vai continuar não sendo este. Porque no momento em que for, a sua fidelidade acaba. Sua preocupação vai ser em manter a sua riqueza, manter o seu status, manter o seu emprego, manter aquilo que você conseguiu, que na verdade foi Deus que te deu. Jesus afirma, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas estas coisas. Que mensagem linda! Que mensagem linda! Em primeiro lugar é o reino de Deus. Em primeiro lugar é o seu crescimento com Deus. Em primeiro lugar é a sua vida espiritual. E Deus vai te sustentar. Assim como Ele fez com estes 3. Em terceiro lugar, eu quero afirmar para vocês que a fidelidade não depende da certeza de sobrevivência. Se vocês analisarem, eles não sabiam se eles iam sobreviver ou não. Porque é muito fácil ser corajoso se eu sei o que vai acontecer. Se eu sei que eu não vou perder nada, eu sou corajoso quanto der. Agora, e se eu não tenho certeza? Eles não tinham certeza. Eles não sabiam. Se vocês olharem os versículos de 16 a 18, vocês vão ver o seguinte. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim, ó rei, nós não vamos nos defender.
Pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó Rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Não depende do futuro e do que vai acontecer a minha fidelidade. Porque tem muita gente, primeiro pedindo garantias de Deus, para depois falar, então vou ser fiel. Me garante que nada vai faltar, me garante que eu vou ter dinheiro, me garante que eu vou casar, me garante que vai dar tudo certo. Aí eu vou ser fiel. Antes disso, não sei muito bem. Fidelidade não depende do que vai vir, não depende da sua sobrevivência, não depende do que vai acontecer. Fidelidade é por quem Deus é. Eles sabiam que eles poderiam morrer. Mas mesmo se eles morressem, eles já seriam vitoriosos, porque eles teriam provado que rei nenhum do mundo manda na fé deles. Mesmo que eles morressem, eles teriam provado que nada neste mundo vale a adoração. Eles teriam provado que ninguém dobra um servo de Deus, que ninguém pode manipular um servo do Deus Altíssimo, que o Deus que age neles é infinitamente superior do que qualquer estátua, qualquer valor. Eles já teriam provado isso, mesmo se estivessem mortos. A fé do servo de Deus é a fé no poder de Deus. Deus tem poder para me livrar. Se Ele vai, eu não sei. Mas Deus tem poder para me livrar. Essa é a verdadeira fé. Cuidado, porque tem muitas fés falsas por aí, que garantem para você coisa que Deus nunca te garantiu. Que te prometem coisa que Deus nunca falou. Não, vai acontecer sim, eu tenho certeza. Não, você vai ser curado, está determinado. Deus não te garantiu isso. Deus garantiu que ia estar com você. Essa é uma promessa de Deus. Por isso, a verdadeira fé é a fé que exalta o poder. É a fé da pessoa que se mantém fiel, sem saber o futuro. Nós sabemos o nosso futuro eterno. Nós sabemos da nossa vitória eterna. E isso nos dá esperança, isso nos alegra. Mas eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei o que pode acontecer. Se você está recebendo uma proposta fraudulenta de negócio, de emprego, eu não sei se você negar isso vai aparecer um outro. Eu não posso te garantir. Eu não sei se você negar esse trabalho, você vai ter um melhor. Eu não posso te garantir isso. Mas eu posso te garantir que Deus vai estar com você. Se você fizer o que é correto. Se você for fiel. É a fé no poder de Deus. É a fé no poder. Não é a fé cega, não é a fé falsa. É a fé no poder de Deus. É a fé de alguém que sabe que tem a vitória. Porque muitos morreram. Os 3 foram salvos de forma milagrosa, linda, maravilhosa. Mas quantos morreram? O próprio Jesus faz uma lista de profetas que morreram. Rasgados ao meio. Pessoas fiéis a Deus, apedrejadas. Que foram fiéis até o final. Esquartejadas, decapitadas, empobrecidas, exiladas. Mas essas pessoas mesmo assim tiveram a vitória. Porque foram fiéis até o fim. A Bíblia nos exorta, sejam fiéis. Mesmo que tenham de morrer, e como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. Sejam fiéis. Sejam fiéis, não importa o que aconteça. A sua sobrevivência, ou não vai afetar a sua fidelidade, porque não depende disso. Eu sou fiel a Deus por quem Ele é. Não sei como vai ser o seu futuro. Paulo também afirma em Filipenses, pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Essa é a vida do fiel. Não importa o que acontecer comigo. Só importa uma coisa. Eu estou com Cristo. E eu sou fiel até o fim. E se eu tiver que morrer? Se eu tiver que ser perseguido? Se eu tiver que perder coisas? Eu já sou vitorioso. Porque como diz o apóstolo Paulo, então quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte?
Em todas estas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Sim, até pela morte, que é o desastre maior, talvez aquilo que você mais tema. Até na morte, se eu morrer fiel a Cristo, eu tenho a vitória completa. Se eu morrer fiel a Cristo, eu sou um vitorioso. Se eu morrer fiel a Cristo, eu estou com Ele até o fim. E Ele está comigo até o fim. Essa é a vida do fiel. Você está com medo? Medo do que pode acontecer na sua vida? Tudo bem, eu também tenho. Tudo bem, nós somos humanos, nós somos falhos. A nossa fé não está do tamanho que deveria. Mas eu quero te convidar a superar esse medo. E a entender que a presença de Cristo na sua vida é maior do que qualquer coisa que possa te acontecer. Eu quero te convidar a entender que a fidelidade a Deus é o mais importante do que qualquer situação, qualquer emprego, qualquer riqueza. Eu quero te convidar a entender que vale a pena ser fiel até a morte. Hoje nós vivemos numa certa liberdade, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Até quando nós teremos essa liberdade com Cristo? Até quando nós poderemos desfrutar livremente, publicamente da nossa fé, da nossa união com Cristo? Irmãos nossos em vários países hoje já sabem o que é ser fiel até a morte. E você com medo de ficar pobre. E você com medo de perder um namorado. E você com medo de perder um bem material. Ser fiel até a morte. Seja fiel até a morte. Que exemplo maravilhoso esses 3 servos deram. Que exemplo fantástico. Fiel até a morte. Eu tenho medo, sim, mas eu sou fiel. Vale a pena morrer por Deus. Eu não vou me curvar. Nada me dobra. Nada me separa de Deus. Nada tira minha atenção. Nada me tira do caminho de Deus. Eu não vou me dobrar. Eu vou ficar com Deus até o fim. Você quer ser fiel até a morte? Qual que é o propósito da sua vida? Talvez você tenha chegado aqui cheio de questões, coisas te atrapalhando a sua comunhão com Deus, situações que você não quer deixar por medo. Você não sabe o que pode acontecer amanhã. Seja fiel. Seja fiel. Esses 3 jovens viveram num mundo tão louco como o seu, como o meu. E obtiveram a vitória. Não porque saíram da fornalha ilesos, mas porque foram fiéis no momento da aflição. Te convido a baixar a sua cabeça nesse momento. E eu quero orar com você. Mas antes, quero te perguntar, eu quero te falar, quero te afirmar. Hoje Deus está usando a vida desses 3 jovens para que você abandone a idolatria e volte para Ele. Deus está usando a vida desses 3 jovens para que você abandone a idolatria e volte para Ele. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Eu não sei o que você está fazendo. Para qual ídolo você está se dobrando? Para o dinheiro, para o emprego, para uma pessoa, para um valor, para a sociedade, para você mesmo, eu não sei. Mas eu quero te convidar a largar isso. Quero te convidar a ser uma pessoa corajosa. E assumir uma postura ao lado de Deus, de fidelidade até a morte. Mesmo que você tenha que sofrer, passar necessidades, perder os seus bens, eu quero te convidar a ser fiel a Deus até a morte. Para que mesmo você, na fornalha, possa se alegrar em Cristo. Possa se alegrar. Vale muito mais um crente alegre na fornalha do que um idólatra com suas riquezas. Aposto que a sua vida não tem sido feliz como está. Tenho certeza
que algo está te incomodando e você não está desfrutando da plena comunhão com Deus, eu quero convidar você a largar. Não vou te chamar aqui à frente, mas quero te convidar a levantar o seu braço onde você está. Se tem alguma coisa na sua vida, alguma idolatria que você quer deixar agora, levante o seu braço em nome de Jesus. Levante a sua mão com coragem. Se tem algo na sua vida atrapalhando a sua fidelidade, amém. Amém. Pode abaixar a sua mão. Pode abaixar. E agora eu quero falar para você que talvez nunca tenha tido uma vida de fidelidade com Deus, mas entendeu que é o melhor e quer se entregar totalmente a Deus. Quer reconhecer que Deus é melhor do que qualquer ídolo. E quer andar nos caminhos de Deus de uma vez por todas. Eu te convido também a levantar o seu braço, porque eu quero te ver e orar com você. Amém aqui à frente, ali ao fundo. Amém à minha direita. Amém. Pode baixar o seu braço. Eu vou orar. Faça essa oração comigo. Senhor Deus, tanta coisa tira a nossa atenção, tira o nosso foco, tira a nossa fidelidade. E quando percebemos, estamos adorando um Deus fraco, um Deus que não é o Deus de verdade. Estamos nos entregando a coisas que não têm valor, estamos abrindo mão do que nós temos de mais importante, que é a nossa vida contigo. Perdão, Deus, pela nossa falha, pelo nosso pecado. Perdão pelo nosso medo, pela nossa falta de fé. Deus, nos transforme, muda a nossa mente. Nós queremos ser usados por Ti para Te glorificar. Nós queremos que os outros vejam a Ti através da nossa vida e da nossa fidelidade. Usa a nossa vida, Deus. Pai, elimina os ídolos. Nos alerte que agora o Teu Espírito Santo mostre aquela área da nossa vida em que nós estamos presos na idolatria, mesmo que até agora nós não tenhamos pensado nisso, que o Senhor nos mostre, para que nós possamos corrigir isso, abrir mão. Deus, dê coragem para todo mundo que aqui está. E eu oro em específico por aqueles que levantaram a mão, porque essa decisão, Deus, vai trazer alguns prejuízos, essa decisão vai trazer perdas materiais, essa decisão vai trazer instabilidade material. Mas Deus, mostre na vida deles, prove que não há nenhuma perda maior do que a Tua presença. Mostre para eles, encoraje, capacite, para que eles mantenham firme essa decisão até o fim. Não deixa mais a maioria tomar conta da vida deles. Não deixa mais, Deus, eles viverem como vivem todo mundo. Não deixa, Pai, os propósitos de vida, de crescimento material, tirar o foco da adoração. Não deixa mais o medo tirar a adoração a Ti, Pai. Nós Te adoramos, só a Ti. Cuida de nós, usa a nossa vida. Nós somos fiéis a Ti, nós declaramos, somos fiéis e continuaremos fiéis. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.